A testemunha, uma garota, teve uma experiência em uma prisão abandonada. Na ocasião, ela estava com seu irmão, que era adolescente, e seu namorado. Ela estava agachada para tirar uma foto do seu irmão a cerca de 1 metro dela. Seu irmão estava encarando a porta para uma sala aberta quando disse: essa é uma bela maçaneta", falando da porta. E começou a mover a mão até a maçaneta, quando uma das vozes mais ríspidas que já ouviu sussurrou: "Minha", e a porta bateu na cara do seu irmão. A garota levantou, todos se olharam numa fração de segundo e então correram. Ela diz não acreditar em nada sobrenatural, mas o namorado e o irmão confirmaram que ouviram a mesma coisa antes da porta bater. O próximo relato foi feito por uma garota de 17 anos da Flórida, relatando alguns acontecimentos da sua vida, procurando ajuda para tentar compreender melhor o que se passava com ela. Tudo começou quando ela era muito jovem, quando vivia com sua avó. Elas eram muito próximas. Certa noite, elas estavam deitadas na sua cama e ela não conseguia dormir de jeito nenhum, enquanto sua avó dormia profundamente à sua direita, apenas alguns centímetros dela. Não havia nenhuma televisão ligada na casa e a única outra pessoa lá era seu avô, que dormia no seu quarto. Então, muito alto e claramente, ela ouviu sua avó lhe chamar da cozinha, quase como ela fazia para chamá-la para jantar. Ela conta que sabe que é normal ouvir seu nome sendo chamado por engano, mas pesquisando sobre o assunto na adolescência, viu alguém dizer que quando seu nome é chamado nesse volume, você deve rejeitá-lo, o que ela não fez. Naquela noite, sem saber o que fazer, se aconchegou com a avó e permaneceu com os olhos fixados na porta aberta do quarto. Nada mais aconteceu. Anos depois, quando ela tinha uns 14 anos, seu pai levou ela numa viagem de família para Las Vegas. Eles visitaram o Grand Canyon e, enquanto a família estava esperando na fila para uma passarela que haviam comprado entrada, ela andava próxima à beirada do canyon, a uma boa distância dos parentes. Então ela decidiu gritar o seu próprio nome no canyon para ouvir o seu eco. Quando o eco retornou a ela, ele soou distorcido e quase como se sua avó tivesse chamado o seu nome. Pode não ter sido exatamente como a sua avó, mas muito parecido. De qualquer forma, apenas o fato de o eco ter retornado tão distorcido foi o suficiente para lhe assustar um pouco. Ela não deu muita importância à experiência porque poderia ser apenas um reflexo de algum fenômeno natural. A próxima experiência aconteceu quando a garota tinha a mesma idade, lá pelos seus 14 anos. Para ela, foi o acontecimento mais assustador, e toda vez que conta o ocorrido para alguém, ela começa a chorar. Para a testemunha, foi a vez em que esteve mais próxima do que é que seja essa coisa, e a ocasião que prova que essa coisa imita pessoas com quem ela se importa. A garota estava de férias com sua família em Key West, e eles tinham alugado uma casa. Ela havia convidado sua melhor amiga para ficar com a família. No terceiro dia, elas decidiram ficar em casa enquanto a família ia num passeio de barco e ficar ali pela casa aproveitando a Netflix dos donos da casa. Lá pelo 5º episódio da série que estavam vendo, elas decidiram fazer uma pausa para pegar mais comida e ir para o banheiro. Elas pausaram a televisão e a testemunha que escreve o relato foi para a cozinha. Ela acreditava que sua amiga lhe havia seguido até a cozinha e se encostou no balcão enquanto preparava algo para comer de costas para sua amiga.
Aí ela teve uma conversa inteira com essa amiga e até olhou para trás e viu a sua amiga usando o celular. Ela não tinha dúvida nenhuma de que estava conversando e olhando para a amiga no seu telefone. Ela até estava segurando o celular do modo específico que sempre segurava. Então a garota deu as costas à amiga por uma fração de segundo para pegar tigelas e sugeriu que voltassem ao sofá quando, para sua surpresa, viu a amiga, ou a amiga de verdade, saindo do banheiro, que ficava a quase 10 metros dali. O corpo dela gelou imediatamente e a primeira coisa que perguntou à amiga foi como ela foi pro banheiro tão rápido sem ela ouvir. Então a amiga lhe olhou da forma mais estranha possível e disse que esteve no banheiro o tempo todo, desde que levantaram. Então a testemunha começou a se desesperar e insistir que estava conversando com ela agora mesmo e que estava vendo ela fisicamente na cozinha. A amiga brincou sobre doppelgangers e como talvez ela fosse morrer por conta da visão. Então a garota sugeriu à amiga que saíssem da casa e fossem dar uma volta na vizinhança, onde a amiga contou que havia chegado sua menstruação naquela hora, que estava no banheiro e que a garota do relato supostamente conversava com ela na cozinha. Elas ficaram andando até que sua mãe voltasse. E elas continuam amigas até hoje, né? E essa amiga dela fala que naquele dia não ouviu a relatora falando com ninguém. Nesses relatos que a testemunha falou até agora, a única testemunha mesmo era ela mesma, pois só ela tinha ouvido essas vozes. Mas isso mudou com o último fato reportado por ela. Novamente em férias, dessa vez perto das Great Smoky Mountains, em Sevierville, Tennessee, a sua família alugou uma cabana que pertencia a uma mulher do local. Chegando na cabana pela primeira vez, já tarde da noite, no momento em que a família saiu do carro, a primeira coisa que ouviram foi uma voz masculina dizendo: "Ei, vizinhos!" A voz vinha de uma cabana à esquerda da deles, e que ficava um pouco mais acima na montanha do que a casa em que eles iam ficar. Então eles não conseguiam ver a cabana em si, mas sim a rua que levava até a cabana. Então assumiram que o homem dali podia vê-los, mas que eles não conseguiam ver ele. Provavelmente era apenas um homem na sua sacada. Então o padrasto da testemunha, amigável como sempre, gritou: "Ei!" e acenou na direção da qual vinha a voz. Isso tudo não seria tão esquisito se não fosse pelo fato de que toda vez que eles saíam do carro da cabana, a mesma coisa acontecia. A família lidou com isso como se fosse um tipo de hospitalidade que eles não estavam acostumados em Miami. Para além disso, a garota fala que ouvia constantes passos fora da cabana. De noite isso, e mesmo fora da sua janela, mesmo sendo uma cabana elevada que ficava a 1 ou 2 andares acima do chão. Mas ela não deu muita atenção a isso porque a vida selvagem é uma constante na natureza. No entanto, o que aconteceu de mais estranho se deu numa sessão de fotos na floresta, atrás da cabana, enquanto ela estava acompanhada do seu irmão e da sua irmã. Enquanto estavam lá tirando as fotos, os três ouviram alguma coisa chamando seu nome, de algum lugar nas profundezas da floresta. Como ela estava com seus irmãozinhos mais novos, ela adotou toda a postura de irmã protetora e quase os atirou para baixo de um pequeno barranco que eles tinham escalado para entrar na floresta. Eles estavam completamente aterrorizados com o quão claro era o som e como todos perceberam que ele vinha das profundezas da floresta e não de algum lugar próximo da cabana. Isso aconteceu durante o dia com toda a sua claridade,
quando ninguém espera que algo tão assustador possa acontecer. Isso os afetou por todo o resto da viagem. Os três concordaram que a voz vinda da floresta era uma voz feminina. Quando eles voltaram para casa, a primeira coisa que a testemunha perguntou à sua mãe foi: "Você me chamou?" Mas ela estava descansando no seu quarto com o padrasto da testemunha o dia todo, confiando que ela cuidaria dos irmãos mais novos fora da cabana. A mãe viu quão assustadas estavam as crianças e elas não saíram à noite, pelo resto da viagem. A testemunha acredita que reagiu mal a isso, porque tinha crianças para cuidar e elas estavam aterrorizadas lá fora. Novamente, aquela voz tinha soado como se alguém estivesse procurando por ela ou chamando de algum outro lugar. Então, nesse caso, a gente tem a repetição desse motivo de uma voz familiar se manifestando e chamando pela pessoa, não se sabe por quê ou com qual objetivo, inclusive adotando até uma forma física que seria da amiga da testemunha. Interessante notar como esse fenômeno ele aconteceu de uma forma intensa junto à natureza também, nessas viagens, no caso no Grand Canyon e na floresta. Esse relato vem de Singapura, do quartel de Tekong. A testemunha conta que estava em treinamento militar em um campo de treinamento que era considerado assombrado. Ele conta que ocasionalmente as coisas dos soldados desapareciam e reapareciam em lugares estranhos, como debaixo da cama ou dentro de alguma bolsa que tivesse zíper, mas nada demais, podia ser só as pessoas esquecendo as coisas ou alguém mexendo com elas. Mas um dia aconteceu algo que apavorou todos. Era de noite e as luzes já tinham sido apagadas. Um dos seus amigos estava no telefone mandando mensagem para a namorada, mas a maioria das pessoas estava quase dormindo, todos deitados em suas camas. De repente, o amigo da testemunha ouviu o som de pés no corredor. Então, pensando ser o sargento, rapidamente escondeu o telefone e virou na cama fingindo estar dormindo. Enquanto fingia estar dormindo, ele ouviu alguém logo atrás dele, no outro lado da sua cama, dizendo: "Não se preocupe, você pode continuar fingindo que está dormindo." A testemunha diz que podia considerar isso como um delírio da imaginação do amigo, exceto pelo fato de que todas as 5 pessoas que estavam perto em suas camas também ouviram, incluindo a testemunha. O mais assustador de tudo é que não havia ninguém ali e que a voz era de uma menininha. O soldado que fez o relato explica que o campo de treinamento é no meio de uma ilha, longe dos blocos de administração. A ilha foi fechada pelo governo para fins militares já tinha 15 anos. Então, definitivamente, não tinha nenhum civil ao redor, ainda mais uma criança. Para deixar isso ainda mais estranho, quando todos voltaram para suas casas no fim de semana, tinha um tanto de cabelo feminino na cama do amigo. O cabelo era longo, amarrado junto e bastante negro. Embaixo do seu travesseiro tinha um bilhete dizendo: "Lembra de mim?" Eles estavam no meio de uma floresta, no meio de uma ilha, numa época em que não havia recrutas femininos na ilha. Os dormitórios eram fechados para o fim de semana e o sargento não tinha nem ideia de que o incidente tinha ocorrido. Eles nunca falaram ou contaram sobre aquela noite. Então esses foram mais alguns causos de vozes desencarnadas,
um fenômeno que foi melhor explicado no primeiro vídeo desse mesmo assunto, que basta procurar no canal que vocês vão encontrar. E lá também tem um comentário mais específico contando sobre o que é esse fenômeno, dessas vozes que aparecem e não se sabe de onde, como se fosse uma visagem sonora. Eu planejo fazer mais vídeos, eu pretendo fazer mais episódios sobre esse tipo de fenômeno, porque é um fenômeno que acho bastante recorrente e interessante.